Good morning. Let's go to our English class now. Okay, let's go. And today, class, you are beginning with one expression. The expression today is daqui a pouco. How to say daqui a pouco in English? Let's see. In a little while. Ok? Quando você quiser dizer daqui a pouco, alguma coisa daqui a pouco, em inglês é in a little while. Let's see an example. Our class will start in a little while. O que é que eu estou dizendo? Nossa aula irá começar daqui a pouco. Ok? So repeat, in a little while. In a little while. Ok? Let's go. So enjoy this expression and use. Now, let's start our class. Ok? Pessoal, na aula passada a gente viu o pronome sujeito e hoje iremos ver o pronome objeto, object pronouns, continuando com classe de palavras. Antes de começarmos o pronome objeto, vamos fazer só uma pequena review, uma pequena revisão sobre o pronome sujeito, ok? Para vocês lembrarem. Esses são os pronomes sujeitos, lembram? I, you, he, she, it, we, you, they. Só lembrando a vocês que o pronome it, esse pronome aqui, né? O pronome it, que é ele ou ela no singular, ele eu só vou usar quando eu estiver me referindo a objeto, animais ou lugares, ok? Lembram disso. E lembram que qual a posição do pronome sujeito em uma frase? Ele vem antes de um verbo, certo? O pronome sujeito tem função de sujeito em uma frase e ele vem antes do verbo, ok? E também eu posso substituir um pronome sujeito pelo nome. Se eu digo assim, Mary is tall, a Maria é alta. Maria eu posso substituir por quem? Posso substituir por she, ela, ok? Se eu digo assim, the students are late, os alunos estão atrasados. Então, como é que eu posso substituir os alunos? Eu substituo os alunos por eles. Quem é eles em inglês? They. Muito bem. Se eu digo assim, Mary and I, Maria e eu. Maria e eu é quem? Nós. Quem é que eu posso substituir por Maria e eu? We, ok? Então, pessoal, essas regrinhas aqui a gente viu bem direitinho na aula passada e tem um vídeo da aula passada para vocês reverem se precisar, ok? Ok, let's continue now. Hoje iremos ver o pronome objeto, ok? Pronome objeto são esses aqui, me, you, him, her, it, us, you, them. Só lembrando, pessoal, que assim como no pronome sujeito, o it aqui, como o pronome objeto, ele também é usado para animais, lugares e coisas, quando eu estiver me referindo a animais, lugares e coisas, ok? Olha aqui, pessoal. A estrutura do pronome objeto em uma frase. Então, o pronome, lembra que o pronome sujeito, olha aqui, ele vem antes do verbo, né? Já o pronome objeto, ele vai vir, ó, o pronome objeto aqui, ele vai vir sempre depois de um verbo, certo? O pronome objeto, ele vai vir depois de um verbo. Diferente do pronome sujeito, ó, o pronome sujeito, ele veio onde? Ele veio antes do verbo. Já o pronome objeto vai vir depois do verbo, ou depois de uma preposição, ok? Olha o exemplo aqui. He help us, né? Ele nos ajudou, he help us. Olha aqui, he, pronome sujeito, helped, que está no passado o verbo ajudar, e o pronome objeto, que veio logo depois do verbo. Olha aqui, ó, pronome objeto veio depois do verbo help, ok? Então, pessoal, o pronome objeto em uma frase ele vai vir depois do verbo, ok? Pronome objeto vem depois de um verbo, ok? Agora, pay attention. O pronome objeto ele é usado depois de um verbo, não podemos esquecer disso. Olha aqui um exemplo. I love you. Pessoal, esse you aqui
é pronome objeto. Ó. I love you. She likes him. Pronome objeto. Por quê? Porque eu tenho aqui ó, o verbo like. Então, depois do verbo, eu usei o pronome objeto. Tenho aqui o verbo ó, love. Depois do verbo, usei o pronome objeto. Ok? Então, não tem erro. Se eu estou dizendo, se eu estou me referindo ao pronome, e esse pronome vem depois de um verbo, ele é pronome objeto. Ok? Don't forget. Pronto, aqui pessoal, olha, sempre quando a gente estiver usando o pronome objeto, a gente tem que sempre ter a referência de qual pronome sujeito é para a gente utilizar ele. Olha. Então eu tenho um pronome sujeito aqui que vocês já conhecem, e aqui os pronomes objeto, certo? Então pessoal, o pronome objeto ele vai se referir sempre ao pronome sujeito. Quando eu estiver me referindo a eu, que é I, né? O pronome objeto vai ser me. Quando eu estiver me referindo a you, o pronome objeto vai ser you. Quando eu estiver me referindo a ele, he, pronome objeto, him. Quando eu estiver me referindo a she, pronome objeto, her. It, pronome objeto, it. We, pronome objeto, us. You, pronome objeto, you. They, pronome objeto, them. Ok? Então, olha aqui, ó. Quando eu estiver me referindo a esses pronomes, eu utilizo o pronome objeto equivalente a eles, ok? Assim fica mais fácil de a gente utilizar ele em alguma frase ou alguma sentença, ok? Let's continue. Vamos ver alguns exemplos aqui, ok? Let's see an examples. Olha aqui. I told him what to do. Olha aqui, eu tenho o verbo, que é o verbo told, e depois do verbo, o pronome objeto. Eu contei a ele o que fazer. Eu contei a ele o que fazer. Por isso que eu usei o pronome, quem eu estou me referindo a quem? A ele. Então, qual o pronome objeto que eu me refiro a ele? Vamos voltar aqui só para vocês relembrarem. Olha. Pronome objeto, quando eu me refiro a ele, tá aqui, ó, quando eu me refiro a ele. Pronome objeto, quando eu me refiro a ele, que é quem? He. Qual o pronome objeto que eu vou utilizar? O him, certo? Por que him? Porque ele vem depois do verbo. Aqui na frase, depois do verbo, ó, I told him what to do. Eu tenho o verbo told, depois do verbo, him, pronome objeto. Aqui é um I, viu, gente? I. Foi só um errinho de digitação, mas aqui é um I, que é eu, viu? Só para ajeitar aí, ó. I love you. Eu tenho o verbo love e o pronome objeto aqui, ó, you. I love you. Eu te amo, eu amo você. I met them at the mall. O verbo aqui, ó, met. Pronome objeto, them. Veio depois de um verbo, certo? Vocês estão vendo aqui que no início vem sempre um pronome sujeito, ó, por exemplo, she, pronome sujeito. Eu tenho gave, verbo. Depois do verbo, pronome objeto, me. She gave me a present. Ela me deu um presente. Mesmo jeito aqui, ó, tem um pronome sujeito they, eles. O verbo told, que é contar. E o pronome objeto me. They told me the truth. Eles me disseram a verdade. Ok? Let's repeat this expression. Let's go. Let's repeat this expression. I told him what to do. I love you. I met them at the mall. She gave me a present. They told me the truth, né? Só lembrando a tradução que I told him what to do. Eu disse a ele o que fazer. I love you, né? Eu te amo. I met them at the mall. Eu encontrei eles no shopping. She gave me a present. Ela me deu um presente. They told me the truth. Eles me disseram a verdade, ok?
Gente, assim como o pronome sujeito, eu trocava o nome pelo pronome, no pronome objeto também eu posso trocar o nome pelo pronome. Olha aqui um exemplo. I love my mother. Eu amo quem? Minha mãe. Minha mãe é quem? É ela. Qual o pronome sujeito equivalente a ela? Her. I love her. Eu amo ela, né? O pronome sujeito equivalente a ela é her. We are playing with the kids. Olha aqui, the kids é quem? As crianças. Então, como é que eu digo, como é que eu substituo a crianças? Qual o pronome que eu substituo a criança? Né? Elas é criança? Então, se elas, e vem depois de um verbo, qual o pronome objeto equivalente a elas? Them, ok? We are playing with the kids. Nós estamos brincando com as crianças. Nós estamos brincando com elas. Them, ok? Então, pessoal, vocês têm que fazer sempre essa referenciazinha aqui, que fica bem legal e bem fácil. Antes de praticarmos aqui, vamos só voltar aqui, que eu quero que vocês não deixem de entender isso. Olha, gente, sempre façam essa referência aqui. Eu voltei para poder vocês lembrarem disso. Olha. Sempre quando eu me referindo a I, me. Quando estiver me referindo a you, you. He, him, she, her, it, we, us, you, they, them. E qual a diferença aqui? A diferença é que sempre eu vou utilizar, a diferença é no uso, né? Que o pronome sujeito, ele vai vir sempre antes de um verbo. Olha. Opa, peraí. O pronome sujeito, ele vai vir sempre antes de um verbo. Eu vou ter sempre o verbo aqui, olha. Vou ter o verbo, né? E o pronome sujeito, ele vai vir sempre, ó, antes do verbo. E o pronome objeto sempre depois do verbo, certo, gente? Isso aqui é na questão do uso, certo? Na questão do uso. Se vier um verbo, se vier antes do verbo, pronome sujeito. Se vier depois do verbo, pronome objeto. Não, don't forget this. Ok? Let's practice. Vamos praticar aqui com alguns exemplos. Ó. The students like the teachers. Vamos substituir quem? The teachers, não é? Os professores. Qual o pronome sujeito que eu posso substituir para os professores? They. Muito bem, o pronome sujeito que eu posso substituir. Deixa eu botar aqui, diminuir mais um pouquinho. Para sair do meu que está aqui embaixo. Pronto. Qual o pronome sujeito? Vamos lá, voltando. Que eu posso substituir por the teacher, por professores. Then, então eu posso dizer assim, olha, eu posso dizer the students, olha aqui, the students like them. Os professores, the students like, deixa eu só ajeitar aqui, pronto. The students like them. Os professores, os alunos gostam deles. Deles quem? Dos professores. Então eu substituí the teachers por them, olha aqui, que é eles ou elas, ok? Vamos lá, outro exemplo. You wash the car. Você lava o carro. Qual o pronome objeto que eu posso substituir por carro? It. You wash it. You wash it. Você lava o carro, você o lava. Por que eu substituí por it? Porque o it aqui, ele é usado para coisas, animais e lugares. Então, o carro é uma coisa, né? Então, substitui por it, pronome it, ok? I sent Mary an email. Então, aqui eu tenho Mary, né? Mary nela. Então, vamos lá. Qual o pronome objeto que eu posso substituir por Mary? Vai ser como? I sent... Qual o pronome objeto para Mary? Her. I sent her an email. Ok? Eu enviei para ela um e-mail. Pronome objeto que substituiu Mary, her. Certo? E depois do verbo, her, pronome objeto. Ok? I love my father. My father é quem? Ele. Então, qual o pronome objeto que eu substituo para ele?
Por my father, que é ele, vai ser quem? Him. I love my father. Eu amo meu pai. Eu amo ele. I love him. Ok? Então, pessoal, em todos aqui, ó, eu substituí. Ó, the car, substituí por it. Mary, substituí por her. My father, substituí por him. Certo? Continuamos aqui. Pronome sujeito ou pronome objeto, né? A pergunta aqui, pronome sujeito ou pronome objeto? Então, a gente vai completar aqui a sentença ou com pronome sujeito ou com pronome objeto. Vamos lá. She gave me the pencil. Olha aqui. Aqui, ó, a dica é, você já tem um pronome sujeito na frase aqui, ó. E ele tá vindo, e qual a colocação do pronome sujeito em uma sentença? Antes de um verbo, e ele tá vindo antes do verbo. Então, se eu tenho um verbo aqui, depois do verbo vai vir quem? Um pronome objeto. Então, qual desses dois aqui é pronome objeto? I ou me? Me. Então, vai ficar she gave me the pencil. Ok? Vamos aqui. Tracinho love studying. Olha aqui, love é um verbo. Então, eu vou usar aqui, antes do verbo, um pronome que vem antes do verbo, que é o pronome sujeito. Então, qual desses dois aqui é pronome sujeito? They. They, pronome sujeito, vem antes do verbo. They love studying. Eles amam estudar, eles adoram estudar. The dog is barking at. Vamos lá. The dog já é o sujeito, né? Que é o cachorro. Então, eu tenho um verbo aqui, barking at. Então, se eu tenho um verbo, depois do verbo, vou usar pronome e objeto. Então, qual desses dois aqui é pronome objeto? Him ou he? No caso, him. Pronome objeto. Ele, him. Ok? Aqui, vamos lá. Aqui tem um verbo. Qual é o verbo? É o verbo to be is. Então, se tem um verbo e está no início da frase, então eu vou utilizar o pronome que eu uso antes de um verbo, que é quem? O pronome sujeito. Qual desses dois aqui é pronome sujeito? She. Então, vai ser she is my best friend. Ela é minha melhor amiga. Ok? Agora aqui, they gave. Olha aqui. Preste atenção aqui, olha. Eu tenho um verbo aqui, gave, que é o verbo dar no passado, gave. E antes do verbo já tem um pronome, que é o pronome they, eles ou elas, né? Então, se eu tenho um verbo aqui, e logo em seguida, eu vou utilizar um pronome depois do verbo. Qual desses dois aqui é pronome objeto, que eu utilizo depois do verbo? É o us. Muito bem. Us. They gave us a candy. Eles nos deram um doce, ok? Então, pessoal, aqui é só para vocês verem a questão do uso, porque os pronomes é mais questão de uso, né? Quando a gente começa a utilizá-los, em que lugar ele vai estar na sentença, né? Remember, pronome sujeito, subject pronoun, vem antes do verbo. Object pronoun, depois do verbo. Before and after, okay? So that's all. Okay, class? If you want to see again this video, go to YouTube, ok? Pessoal, se vocês quiserem ver novamente o vídeo, tiverem alguma dúvida, vocês vão lá no nosso canal, que está aqui, né? Inglês Maristela, e rever novamente o vídeo, ok? See you next class. Bye bye.